vivemos os milagres de Deus sobre as nossas vidas, entendendo que a ação da graça de Deus é sobre a sua igreja. A ação da misericórdia de Deus é sobre a sua igreja. É sobre o seu povo, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. E quando nós cantamos essa canção, nós cantamos crendo, eu vou viver um milagre. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 1, versículo 37, agindo eu, quem impedirá? Você pode repetir comigo bem forte? 1, 2, 3. Ninguém. Haverá um milagre sobre a tua vida, sobre a minha vida. E nessa manhã, nós estamos compartilhando com você sobre o livro de Efésios, os 6 capítulos. E nós já estamos entrando no 4º capítulo. E é interessante aqui entender um pouquinho. Os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, ele vai tratar sobre a ortodoxia, uma fé genuína, uma fé transparente, uma doutrina firme, forte. Mas Paulo, ele vai sair dessa ortodoxia e vai no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, sobre a ortopraxis, a prática daquilo que eu tenho recebido, daquilo que nós temos ouvido. Quando nós vemos o capítulo 1, nós lembramos que nós fomos abençoados com todo tipo de sorte nas regiões celestiais. Quando entramos no capítulo 2, Paulo nos faz lembrar que nós fomos libertos do pecado, estávamos mortos, sem chance nenhuma. Mas ali também vai falar no versículo 8, né? Por graça sois salvos, e isso não é de vós, é dom de Deus. A graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos trouxe aqui, e a graça de Deus há de levar-nos um dia na presença do Senhor. Se você concorda comigo, diga amém. Isso que nós queremos trabalhar nessa manhã, a ação da graça de Deus na sua igreja. E quem que é a igreja? Levanta a mão assim e fala: eu sou a igreja. A graça é sobre a tua vida, meu amado, sobre a tua família, sobre a tua casa. Você que está nos olhando, assistindo ali, a graça do Senhor é sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E eu gostaria que você possa abrir a sua Bíblia ali, e nós vamos estar dando leitura no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16, eu gostaria que você possa ler juntamente comigo, bem forte. 1, 2, 3. De que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação si mesmo em amor. Pai, pedimos que a presença do Teu Espírito Santo, aquele que nos exorta, aquele que nos restaura, nos levanta, nos edifica, nos motiva, seja sobre cada coração, fazendo real a Tua palavra sobre as nossas vidas. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, ação da graça na igreja. E eu quero dividir esse texto do versículo 7 ao versículo 16 em 3 partes. A primeira, a ação da graça na igreja, nas pessoas individualmente. Em segundo lugar, a graça na igreja, nas distribuições dos dons. E em terceiro lugar, eu quero compartilhar com você nessa manhã, a ação da graça no... Espera que perdi aqui, pulou. Aqui. A graça na edificação do corpo de Cristo. Essas 3 partes eu quero rapidamente compartilhar com você. O que Paulo quer passar para nós. O primeiro está falando sobre a graça nas pessoas individualmente. A ação da graça na igreja foi dada pessoalmente a cada um de nós. Paulo vai falar para Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, vai falar assim: Timóteo, não tome em pouco o dom que foi te manifestado. Não tome um pouco o dom que foi colocado em você. Paulo está dizendo para Timóteo. E nessa parte, quando nós vemos que a graça foi concedida a cada um de nós, está dizendo Paulo para você e para mim: Deus deu a sua graça manifestando seus dons para cada um de nós. Cada um de nós temos recebido a graça, o dom de Deus, mas de uma maneira proporcional, cada um em sua proporção. Quando nós temos filhos pequenos e a gente tenta alimentar nossos filhos, a gente pergunta para você: você dá a mesma quantidade de comida para seus filhos que têm 5 ou 6 anos? Certamente não. Seu filho vai comer segundo a proporção que ele, como pequeno, está em fase de crescimento. Ele vai receber isso. Então, segundo a proporção do dom de Cristo, nós recebemos de parte de Deus essa graça de ter o dom que Deus colocou na tua vida, na minha vida, para exercer um ministério. Que dom? Que ministério? Dom é aquilo que Deus te deu. Todo dom que você vê que vai ser manifestado na segunda parte que nós vamos falar, vem de parte de Deus. O dom que você tem vem de parte de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: mas a graça de Deus veio sobre a tua vida, a salvação. E isso não é de vós, é de Deus. Eu recebi isso na minha vida. Então, isso eu tenho que desenvolver. E como que eu desenvolvo? Se eu recebi o dom do mestre, o que eu faço? Eu tenho que realizar, desenvolver, ensinando as pessoas. Ministério é serviço. E aqui eu gostaria que você levante as suas mãos assim comigo. Direcionando. Você recebe o dom. Cada um recebeu o dom. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver esse dom com que a graça de Deus se manifestou na minha vida. E é interessante aqui ver
que muitas vezes a gente não desenvolve o dom que Deus colocou na tua vida. Tão somente pela graça, pela misericórdia de Deus, que você e eu fomos totalmente salvos, limpos, regenerados. A graça de Deus se manifestou através de Jesus na cruz. Ele levou cativo teu pecado, meu pecado, na cruz. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porquanto todos pecaram, estão destituídos, estão afastados da graça de Deus. E ainda mais, no versículo 23 do capítulo 6 de Romanos, ele vai falar e vai dizer: mas a paga do pecado é a morte, mas a graça de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso. Paulo está tentando falar para a igreja de Éfeso. Paulo, essa manhã, transmite a tua vida, a minha vida, dizendo: você recebeu de graça o dom de Deus para a edificação do povo de Cristo. Você e eu temos que caminhar diligentemente como Deus quer. Porque meu lugar não é Dourados, meu lugar não é Brasil, meu lugar não é Peru, meu lugar tem um nome e se chama a Nova Jerusalém. E para isso nós estamos caminhando. Porque se não fosse nosso objetivo, nosso alvo, nosso intuito, nosso principal propósito, em vão é a nossa esperança, em vão é a nossa carreira, em vão estamos aqui. E Paulo está dizendo: ei, você foi lavado, redimido pela graça de Deus em Cristo Jesus. E nessa graça Deus te deu e me deu dons segundo a proporção. A palavra proporção é uma palavra em grego que significa pososto. E pososto significa dimensão, tamanho, volume, né? Então Deus, através da sua graça, deu para cada um dom, para que a igreja, para que a pessoa que está perto de você seja edificado. E sabe como que eu chamo isso? Uma relação VH. Repete comigo: VH. Uma relação assim, fala comigo assim: vertical, e uma relação horizontal. Uma relação com Deus, o que Deus já te deu. No capítulo 3, do Efésios 1, 2, 3, Ele te proporcionou, Ele te falou que você é salvo, que você é escolhido, que você tem uma vida nova em Cristo e que você tem todas as ferramentas. Agora Paulo, ele vai e dizer para você: agora você tem que colocar em prática, você tem que passar tudo isso para a pessoa que está perto de você. Para isso nós recebemos a graça de Deus na igreja. De que adianta que eu possa vir na igreja todos os domingos ou todas as terças e eu não consigo ministrar, falar, compartilhar com aquela pessoa que está do meu lado, sabendo que essa pessoa está baixo condenação, sabendo que essa pessoa, se eu não falo de Jesus, essa pessoa está caminhando para o inferno, sabendo que essa pessoa que não tem Jesus é tão somente uma criatura. Paulo está dizendo para você, para mim, através do capítulo 4 de Efésios, está dizendo: meu amado, abre tua mente, abre teu coração, que você é uma igreja viva, que você tem que acordar, que você tem que despertar e usar esses dons para a edificação do corpo de Cristo. Você está me entendendo? Essas ferramentas que você tem que usar para alcançar, para cumprir os propósitos de Deus. E de onde vem todo esse dom? De onde vem toda essa graça? Vem de parte do Senhor. E como isso acontece? A Bíblia nos fala, no versículo 8, versículo 10 de Efésios, diz que Ele subiu, Ele desceu e levou cativo nosso cativeiro.
Vamos pensar comigo. Ele desceu e depois ele subiu. Tá ligado? Vamos comigo. Ele desceu e depois ele... Pensemos um pouquinho, por que está falando Paulo? Ele desceu. O que está querendo explicar para nós? Que Jesus, sentado à destra de seu Pai, ele deixou seu trono. Ele deixou a sua majestade. Ele deixou a sua glória. Ele deixou tudo. E se fez como você e eu. Se humilhou. O que diz Filipenses capítulo 4. Ele se entregou totalmente. Por ele, pecador. Por ele que tem fraquezas. Por ele que tem debilidades. Jesus Cristo se entregou todo por mim. Levou cativo o meu pecado na cruz. E quando ele manifesta a penúltima palavra dizendo consumado é, sabe o que Jesus está dizendo? Não adianta você fazer mais nada. Eu fiz tudo por você. Você pode dar glória a Deus? Ele fez tudo por você. E ainda Ele fará muito mais por você. Porque Ele, Senhor, soberano sobre todas as coisas. Isso Paulo está passando para a igreja. Está dizendo à igreja, acorda, que tudo isso que você está recebendo vem de parte de Deus. E que aquilo que eu fiz por você, você também tem que fazer por outros. Jesus perdoou. Eu e você temos que perdoar. Jesus amou. Você e eu temos que amar. Jesus, Ele nos deu um grande exemplo. Assim mesmo como Ele desceu, através da Maria, nasceu, fez carne, viveu entre os seres humanos, sentiu na sua plenitude, tanto de divindade como humana. Mas depois, até chegar ao propósito, a meta, até a morte, e morte de cruz, pensou que tudo estava terminado, pensou que tudo estava acabado, mas Jesus não esteve preso, e não esteve fechado naquele sepulcro, aquele túmulo. Pode ver outros sepulcros, outros túmulos, com homens de fama, mas os restos mortais continuam naquele lugar. Mas aquele Jesus, que você e eu servimos, o resto dele não está naquele lugar, ele ressuscitou. Essa é a tua esperança, essa é a minha esperança, essa é a minha fé, e por isso que estou aqui. Eu falo sempre quando comparto a palavra, se Jesus não fosse real na minha vida. Eu estou com 36 anos, servindo ao Senhor. Quando eu tinha 18 anos, eu disse para o Senhor, aqui está a minha vida, eu te entrego com sapato e tudo. Aos 27 anos de idade, eu me casei com a Marvel, e a Marvel servindo a Deus. 1º de junho de 1997, nos casamos com um tema, um logo, uma frase: unidos em missão. Essa foi nossa frase. E do dia de 2 de junho de 1997, já são 24 anos que estamos servindo junto ao Senhor, com sapato e todo. Toda a nossa vida tem sido para o Rei dos Reis. Toda a nossa vida tem sido para o Senhor dos Senhores. E continuará sendo sempre. E servindo ao Rei que vive e reina para sempre. Esse é o Deus que nós temos. E se Ele não fosse real na minha vida, na tua vida, a gente tivesse ficado no Peru, sentado ali, olhando televisão, vendo a Copa América, Eurocopa ali, Libertadores, aí que legal, papapá. Mas como Deus é real na minha vida, e eu sei de onde eu saí, eu sei onde que eu estou, eu posso sair e falar que Jesus é a salvação. Isso tem que ser sobre a tua vida, igreja. Paulo está dizendo para você, abre teu coração, abre a tua mente, que para isso você foi colocado nessa terra. E ali, Paulo, ele vai falar
na segunda parte, do versículo 11 ao 14, dizendo, e Ele mesmo concedeu alguns, fez profetas, mestres, evangelistas, apóstolos. E eu quero falar com você algumas coisas aqui. Diz apóstolos. Sabe quem é apóstolo? Aquele que viveu, aquele que presenciou, aquele que estava com Jesus naqueles dias. Você lembra daquele apóstolo? Vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus. Lembra-se que negou Jesus? Quantas vezes? 10? Não. Só 3. Não aumenta não, viu? Tadinho do Pedro. Você lembra daquele apóstolo chamado Tomé? Eu preciso colocar na palma da minha mão meu dedo. Aquele Tomé incrédulo. Você lembra de Filipe, de André? No capítulo 6 do livro de João, Jesus diz, e está escrito, viu? Jesus diz para Felipe: Felipe, de onde nós vamos tirar tanto pão para dar de comer a essa multidão? Felipe é discípulo, é apóstolo. O que poderia ter falado Felipe? Ah, Senhor, esse negócio comigo, está brincando. Está brincando, né? Pegadinha. Porque se é discípulo, falaria assim: o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer. Se o Senhor curou aquele, levantou aquele, não pode multiplicar, não pode fazer pão para dar de comer toda essa multidão. Mas você vê que aqueles homens tinham suas fraquezas, como você, como eu. Mas quando se coloca nas mãos do Senhor, eles são totalmente diferentes. Quando colocamos a nossa fraqueza, a nossa debilidade nas mãos do Senhor, Ele faz surpreender a tua vida. E faz da tua vida uma vida extraordinária, para que a glória do Senhor seja manifestada e a igreja seja edificada para louvor e honra do seu nome. E aí, esse apóstolo, mensageiro, pessoa enviada à frente. Depois vem os profetas. Quem que é um profeta? Guardião da aliança. Não predicem, mas pregam. Pesquisando um pouquinho o profeta do Antigo Testamento, se você presta atenção, você vai ver profeta como Elias. Elias falou: não vai chover 3 anos. E o que aconteceu? Não choveu. E Elias também passou por essa mesma experiência. Mas tem um profeta muito legal que eu achei interessante. Quando Davi peca, tomou uma mulher que não era dele e mandou matar o marido. O que aconteceu? Veio o profeta Natã e com sabedoria, com estratégia, vai falar para Davi as suas verdades. Por isso falo que você e eu temos que usar sabedoria e estratégia. Imagina se Natã vem e fala para Davi: Davi, sem vergonha, você pegou uma mulher que não era tua, tantas mulheres que tem aqui, e ainda matar o cara. Ah, você é um safado. Que você é rei? Não precisa nada de rei. Davi, o que faria? Acabou? Pum, morreu. Ele é o rei, ele tem autoridade. Acabou. Mas Natã não vem assim não. Se depois você pode ler o capítulo 11, capítulo 12 de 1 Samuel, você vai encontrar a história. Muito legal. Natã vem, né? Ô Davi, e aí, tudo bem, mano? Glória a Deus. E aí, tudo bem? Sim, tudo tranquilo. Ô Davi, tem um negócio aqui para te contar. Tem um rapaz que tem uma ovelhas assim, e aquele rapaz pegou daquele outro que não tinha. Ah, Davi, mas que mal se comportou aquele homem. Davi fica irado e diz: fala para mim quem que é. Fala para mim. Eu vou agora, vou mandar meu soldado e vou trazer e vamos matar ele. E Natã olha para Davi: é mesmo? É, de longe, né? É você. E era mesmo.
profeta tinha risco de morrer. Mas no Antigo Testamento e hoje no Novo Testamento, todos nós aqui somos chamados, somos profetas. Por quê? Porque nós profetizamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você fala e eu falo que o Senhor está voltando. Aquela canção, o rei está voltando, o rei está voltando. Nós estamos falando que Jesus vem para levar a sua igreja. Não, Jesus vai voltar para morrer de novo. Ele vem para levar a uma igreja purificada, consagrada, santificada em nome de Jesus. E essa igreja é você. Somos nós. Essa é a nossa esperança viva. Também fala de evangelistas, ganhador de pessoas, que tem que falar a boas novas de salvação. O pastor Eli, o missionário Eli, ele é evangelista, ele sabe. O tal evangelista, eu não sei nada, eu não sei nem o que falar. Vou falar uma experiência para você. Eu achava que era o tope da galáxia, esse evangelista. E um dia, meu pastor lá no Peru, ele me jogou no ar livre, na praça. E ele disse para mim, Eli, você vai pregar agora. Eu? E eu não estava bem com Deus, sabe? Eu estava assim, nhenga-nhenga. Como a canção de Júlio Iglesias, né? A vezes sim, a vezes não. A vezes sim, a vezes não. Vivendo uma vida assim, morna, sabe? Aqui na igreja, eu colocava minha... Mas depois que saía da igreja, tirava minha careta, pendurava. Ei, a vida louca, vive a vida louca. Uma vida totalmente distinta. Você pensa que essas 4 paredes aqui faz de você mais cristão? Não. Essas 4 paredes é tão somente o local. Que faz a vida diferente em você e em mim é a palavra de Deus que vem pelo meu ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. E a palavra chega, transforma, impacta a tua vida e diz, eu vou ser um novo homem, eu vou ser uma nova mulher. E aquele dia o pastor me pegou e disse, você vai pregar. E eu vou falar que não. E eu ali na praça, e as pessoas ali, ninguém, hein? E eu comecei a falar, e 120 anos, pregou Noé, mandou dilúvio, e as pessoas iam chegando. E esse aqui, Jesus te ama, papapá, papapá. Uma pregação tão boa. Aí terminei de pregar. Em mim, falei assim, estou cumprindo somente, porque não vai acontecer nada. Amados, quando terminei de pregar, as pessoas iam para frente. E eu, olho regalado assim. E as pessoas vinham à frente, receber Jesus. Aí terminou o culto. Nós fomos para a igreja. E eu entrei no gabinete pastoral. Pastor, quero falar com o Senhor. E ele falou, Eli, glória a Deus pela tua vida. Você ministrou uma palavra boa. Olha as pessoas que se convertiram. E eu ali sentadinha, pastor. Pastor, eu quero confessar uma coisa para você. Eu não sei como. Mas pastor, a minha vida não estava bem com Deus. E eu estava assim, a vezes não. Morno, tíbio. E eu falei de Jesus. E as pessoas vieram, por quê? Aí ele olhou para mim e falou assim, não é você, filho, é a fome das pessoas, e é a graça, a misericórdia de Deus, que usou tão somente a tua vida, além da tua fraqueza, além da tua debilidade, para mostrar que Deus é soberano, e que a glória de Deus é manifesta, de aquele que coloca seu coração à disposição, e diz para Deus, Deus faz da minha vida o que você quiser. Por isso, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Não deixe passar as pessoas perderem esse tempo. Depois fala dos pastores, conselheiros que cuidam, alimentam as ovelhas. Você que é líder, você que é pai, você é um pastor dentro da tua casa, com tua esposa, teus filhos.
Cuida o rebanho que Deus te colocou. Tem muitos por ali falando tanta coisa. Cuida aquilo que Deus entregou na tua mão. Não preciso ter uma placa que fale aqui: eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou apóstolo. Não. Nós temos que desenvolver, praticar, levar a mensagem do Senhor. Cuidar com bom alimento, pasto fresco, reverdejante. Se alguma oportunidade você vai para o Peru e vai para a parte da serra, você vai ver que os pastores lá, que cuidam ovelhas, levam as suas ovelhas, sabe onde? Um lugar bem distante, bem alto, onde tem pasto verde. E a ovelha fica feliz, come, tá, e volta. Mas imagina você levar a sua ovelha um lugar onde tem uma grama velha, seca. A sua ovelha vai morrer. Também nos fala sobre mestres, os educadores que ensinam bem a palavra, estudando. Para quê? Com que propósito? Esses dons foram distribuídos para a igreja. E aqui em Efésios 4, 12 a 14 vai falar assim: com vistas ao perfeccionamento dos santos, o desempenho do seu serviço. Gente, se você e eu não cuidamos, não edificamos com o dom da graça de Deus que tem vindo para você e para mim, nós vamos ver pelos seus frutos. Se eu sou um missionário que ensina a palavra assim, nhengue, metade, você vai ter da minha reprodução missionarinhos também, nhengue. Mas se você, com a palavra, com excelência, estudando, com responsabilidade, você ensina a palavra, você vai ter homens e mulheres abençoados, caminhando baixo o domínio da palavra, baixo o domínio dos princípios que Deus colocou sobre a tua vida, sobre a minha vida. Para isso foi colocado, para chegar à unidade, à estatura de Cristo. E vai falar para que não sejamos como crianças, como meninos. E aqui coloquei algumas coisas aqui, ó. Criança, levado pelo vento de doutrina. Criança, não tem maturidade. E eu lembro que em Pedro, eu acho que é em Pedro, para falar, ainda sendo crianças, vocês preferem a leite espiritual. Nós já não estamos para isso. Também vai falar como um barco inestável. É uma estabilidade da fé, que não seja levado por vento de doutrina. Na última parte fala daquele homem pilantra, que com astúcias se aproveita da tua fé, da minha fé, dizendo para você, para mim: Deus, Ele faz milagres se você faz isso. Deus vai fazer milagres se você faz isso. Gente, em nome de Jesus, Ele fez tudo por você. O que eu e você precisamos é obedecer, cumprir com a nossa responsabilidade que Deus tem deixado para você, para mim, nessa terra, em nome de Jesus. E você vai ver os frutos, as bênçãos de Deus vir sobre a tua vida, alcançar sobre a tua família, em nome de Jesus. Então, na ação, na graça, nós vimos já o primeiro lugar, que Ele dá os dons individualmente. Na segunda parte, a distribuição dos dons. E o terceiro lugar, para terminar, na edificação do corpo de Cristo. E aqui eu quero que você possa ler esse texto assim para você. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, está na sua Bíblia, viu? Efésios 4, 15, 16. Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento ou crescimento, para a edificação de si mesmo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Está dizendo assim, bem ajuntadinhos. Está falando do corpo humano. Está falando bem ajustado. Se cada um de teu membro cumpre a sua responsabilidade,
está bem firme, bem alicerçado, está dizendo, sabe o quê? Você vai ver o crescimento do seu corpo. Se você, na criança, você dá uma boa leite, você está dando cálcio. Se você dá vitamina C, D, A, ele vai crescer com vigor. E cada membro do teu corpo, ele se ajusta e fica firme. Para quê? Para que por si próprio tenha um crescimento eficaz. A ação da graça na igreja é para que o corpo seja totalmente edificado. Entendendo que Cristo é a cabeça, entendendo que a verdade é o alimento, entendendo que o amor é o motivo, e entendendo que o crescimento é o resultado daquilo que nós servemos. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, diz: servid uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aqui eu quero terminar pensando contigo e refletindo da minha vida. Eu tenho usado meus dons para o serviço do Senhor? Ou eu tenho guardado? O que está te impedindo? O que está te impedindo você ser um desenvolvedor dos dons da graça de Deus sobre a tua vida? Ah, eu não sei falar. Ah, eu não sei fazer. Eu tenho esse complexo. Eu sou assim, assim, assim. Mas nessa manhã, eu gostaria que onde você está, nós cantamos essa canção bem alegre, uma canção latina. E essa canção diz: se tiveres fé. Você pode falar a esse complexo de inferioridade, chutar: sai fora da minha vida. Você pode falar para aquele remorso ou ressentimento, ou talvez aquilo que está pedindo: sai fora da minha vida. Eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor. E eu gostaria que você, através dessa canção, você possa dizer: Senhor, essa montanha que está me atrapalhando para não servir do teu reino, sabendo que a graça vem de parte do Senhor, eu quero, em nome de Jesus, dizer: vai se mover em nome de Jesus. Ouça essa canção, e aí onde você está, louve ao Senhor com a sua vida. Se moverá, se moverá, se moverá. Se tiver fé, como um grão de mostarda, isso é que diz o Senhor. Se tiver fé, como um grão de mostarda, isso quem diz é o Senhor. Você dirá para a montanha: mova-se,
que essas montanhas das nossas vidas, que impede que possa ser um instrumento nas tuas mãos, saia da minha vida em nome de Jesus. Eu quero ser um instrumento no teu reino, usar aquilo que o Senhor entregou na minha vida. Obrigado por cada vida que está aqui. E ao momento de sair, que a tua palavra continue sendo ruminada em cada coração. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.